vida. Aleluia. Obrigado, Juninho. Obrigado. Amém, Jesus. Aleluia. Fica de pé só um minutinho. Fica de pé só um minutinho. Fica só um minuto, por favor. Livro de Gênesis. Um texto ministrado no domingo ali, no São Domingos. Deus me deu a graça e a oportunidade de ministrar essa palavra hoje. Claro que com mais conteúdo, de uma outra forma e para outras pessoas também. Livro de Gênesis, capítulo de número 21 de Gênesis. Gênesis 21, verso de número 8. Deus vai falar a muitas pessoas aqui. Eu quero que Ele comece falando pela minha vida. Gênesis 21, verso 8. Queria convidar as criancinhas e até 10. E até 10 anos, as criancinhas. Vamos lá. Enquanto nós lemos aqui o texto. Até 10 anos, as crianças ali. Para a salinha, os cordeirinhos de Jesus. Gênesis 21, verso 8. O texto lido é esse. 21, 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Verso de número 14. Do 8, você vai ler agora o 14 comigo. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Betseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Diga assim: árvore. Toda a igreja, árvore. Esta árvore, eu vou chamar ela de refúgio. O pão e a água, eu vou chamar ela, como está escrito na palavra de Deus. Pão e vinho. Pão e água, recurso. Pão e água, diga assim comigo, recurso. Mais forte, recurso. Em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Está aqui o texto, Senhor, lido, Pai. E outra hora já ministrada no meu coração. O Senhor usa hoje, Pai, esse texto para falar a muitas famílias, muitas vidas, Pai. Fala diferente aqui hoje, meu Deus, em nome de Jesus. Desse culto da vitória de quarta-feira, meu Deus. E que muitas famílias, que muitos homens, mulheres e jovens, senhores e senhoras, possam se identificar com esta palavra. E que Deus possa realizar milagres hoje nesse lugar, em nome de Jesus. Quem crê, quem acredita, aplaude o nome do Rei Jesus. Você pode assentar. Fique com a sua Bíblia com ela aberta, eu gosto de ministrar. E ler alguns versículos. Para início dessa palavra, dessa mensagem, eu quero primeiro passar para você o conteúdo, a razão dessa história, o qual aqui se encontra Abrão, se encontra Sara, se encontra Agar, se encontra Ismael e também Isaque. Nesse exato momento, para nós entendermos o texto, eu tenho de trazer à memória o que tem acontecido entre essas pessoas que estão reunidas. Primeiro,
Abraão. Segundo, Saraí. Eles estão reunidos para que fosse cumprida a promessa do Senhor. Para que viesse o filho da promessa. Até então, tudo bem. Até então, as coisas corriam bem. Mas, num determinado tempo, numa hora, a mulher chamada Saraí, já desacreditada, já achando que não dava mais certo, já achando que não tinha mais esperança, já achando que tudo estava acabado, ela tem uma ideia. A mulher, por nome Saraí, esposa de Abrão. E quando ela começa a pensar, a raciocinar, que não iria se cumprir a promessa feita por Deus, o Deus Altíssimo, o Deus fiel, quando ela começou a imaginar, ela teve uma ideia. E chama a sua escrava, por nome Agar, uma escrava egípcia, que mais tarde seria a mãe de Ismael. Mas no texto, lendo a história e compreendendo, eu compreendo que o filho da promessa, o filho prometido por Deus, chama-se Isaque. E até aí a história está sendo muito bem entendida e compreendida. Mas está por vir um filho que, baseado no pensamento, na intenção de um homem e de uma mulher, seria muito bem para a humanidade, trazer muitos frutos. Só que esse pensamento não era um pensamento de Deus. Esse pensamento era um pensamento de uma mulher, de um ser humano. E eu começo dizendo para você que o pensamento de Deus, a vontade de Deus, não é o meu pensamento, não é a minha vontade. O pensamento de Deus, a vontade de Deus, não é a sua vontade, não é o seu pensamento. Até então, Agar está lá, trabalhando. E ela não pede para ser mãe. Ismael tampouco pede para nascer. Mas através de um pensamento, de uma vontade, Ismael veio a nascer. Filho de Abrão, filho de Agar. O que acontece é que o que estava tudo bem começa a dar e ficar o contrário. A paz que reinava já não reinava mais. O que tudo parecia normal já não estava mais normal. Porque nascera Ismael, ideia de Sara e de Agar. Esse texto é um texto pouco pregado, eu vejo poucas pessoas ministrando sobre Ismael. Ministramos mais sobre Isaac. Mas para mim entender e você entender, Ismael também tinha promessa de Deus. Isaac era o filho da promessa, mas Ismael também tinha promessa de Deus. Ele não pediu para nascer, ele não pediu para ver ao mundo. Diga assim, você vai dizer, não vai apontar para o seu irmão não, você vai dizer, eu não pedi para nascer. Deus me chamou. Deus me chamou. João 15:16 diz o texto que foi o Senhor que te chamou, te escolheu. Foi o Senhor que te chamou e te escolheu. João 15:16. Aí está Agar, Abrão, Sara e Ismael. Quando eu leio o capítulo 16, eu começo a entender a história.
da mulher que fala com Agar, nasce Ismael, e o que acontece? Agar foge, porque as contendas começaram a acontecer. Agar foge para o deserto, mas Deus envia o anjo para que ela retornasse à sua casa. Por Agar? Não. Por Abraão? Não. Por Sara? Não. Mas pela promessa que estava sobre Ismael. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o importante é que Deus te chamou. Não importa o que você fez, nem tampouco o que tu és. O importante é que Deus te chamou. E mais do que isso, Ele te ama com um amor maior de todos, o amor ágape. Todo amor da face da terra não chega tão perto do amor que Deus tem por você. Você pode até nem saber, pode até nem entender, mas Deus te ama. Sara vai para o deserto, mas ela volta, ela retorna. Quando eu chego no capítulo 21 e leio o texto, eu vejo que o filho da promessa tem nascido. Aí é Ismael e Isaque. E agora como fica? São dois. Começou os atritos entre esses dois. Alguém tem de ir embora. Alguém tem de sair de cena. Porque não tinha espaço para os dois. Nesta hora, Abraão pega seu filho, pega Agar, o pão e o odre com água. Um recipiente, uma vasilha com água, e dá para eles. Diz o texto que pela manhã de madrugada, eles saem no deserto, no caminho errante, no caminho sem saber para onde ia, sem destino, sem saber aonde iriam se encontrar. Deserto. A palavra indica um lugar vazio, seco, ermo, lugar vasto, desolado, lugar sem habitação. Olha para onde foi Agar e Ismael. Para um lugar seco, sem pasto, lugar desabitado, sem esperança. Mas eles tinham pão e... Vamos pregar junto comigo? Não, pastor Everaldo, mas vamos pregar comigo? Eles tinham pão e... chamado de recurso. Eles tinham recurso. Eles tinham alguma coisa. Estavam no deserto. Eles estavam no deserto, mas tinham pão e água. Tinha recurso. Agora eu vejo o texto e começo a conjecturar e a imaginar. A mãe e o filho no deserto. Fome, sede, necessidade, mas tinha um pouco de esperança, porque tinha pão e tinha água. Agar, uma escrava. Pão e água, recurso. Até então estava tudo bem, tudo maravilhoso. Eles estavam talvez daqui conversando e eu imagino e penso a conversa de um filho para com a mãe num deserto, sem telefone, sem TV, sem internet, sem nenhuma comunicação, só os dois. A mãe passa a ser a pessoa mais importante, porque no momento não tinha ninguém por perto, só tinha a mãe e o filho. Creio que Ismael pergunta: mãe, aonde está o meu pai?